o cosseno está na horizontal, vai ter o valor máximo de 1 e vai ter o valor mínimo de menos 1. Vamos ler a inequação juntos para termos certeza do que estamos escrevendo e lendo. Assim eu vou ter o valor mínimo de cosseno como sendo menos 1 e o valor máximo sendo 1. Como eu leio essa inequação? Menos 1 é menor ou igual a cosseno de x, que é menor ou igual a 1. Esse é o valor máximo e esse é o valor mínimo. Vamos agora para o seno, o valor máximo de seno e o valor mínimo de seno. Observamos no gráfico novamente, verificamos que o seno se encontra na vertical e o valor máximo dele é 1 e o valor mínimo dele é menos 1. Ou seja, se alguma vez alguém perguntar para você qual é o ângulo x, cujo seno é 1,5, você vai falar que não existe esse ângulo x, porque simplesmente seno de x não pode ser maior que 1. Tudo bem? Vamos então agora ler a inequação que vai relacionar o valor máximo e o valor mínimo de seno de x. Lendo juntos, menos 1 é menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Ou seja, o seno de x vai estar entre 1 e menos 1. Se eu estudar agora tangente de x, eu vou observar que não existe o valor máximo nem o valor mínimo dela, porque simplesmente ela vai para o infinito e ela desce até o menos infinito. Tangente de x ou alfa ou beta, não importa o ângulo, vai ser o número real sempre. Só que o alfa não pode ser 90 graus, nem os parentes de 90 graus. Ou seja, o alfa é diferente de 90 graus mais k vezes 180. Ou seja, 90 mais 180, 90 mais 360, 90 menos 180, 90 menos 360 e assim por diante. Posso transformar os 180 graus para π e 90 graus para π sobre 2 e dizer que alfa tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, se alguém perguntar para você qual é o valor máximo de tangente, você fala que tende para infinito. E qual é o valor mínimo para tangente, você fala que tende para o menos infinito. Agora, turminha, vamos verificar cotangente de alfa. Quem que é cotangente de alfa? É 1 sobre tangente de alfa. É cateto adjacente sobre cateto oposto. Ou seja, cosseno de alfa sobre seno de alfa. Seno de alfa não pode ser zero, senão cotangente não vai existir. Dessa forma, o alfa não pode ser 0 graus, não pode ser 180 graus, não pode ser 360 graus. Ou seja, vou dizer que alfa tem que ser diferente de k vezes 180 graus. Se eu transformar para radianos, alfa não pode ser 0, nem π, nem 2π, nem 3π, nem 4π. Ou seja, alfa tem que ser diferente de k vezes π, onde esse k é um número qualquer, número inteiro. Olha só, vem comigo agora para estudar o que acontece com o valor máximo e mínimo da função secante. A secante de alfa, no máximo ela vai alcançar menos 1 lá embaixo, então vou dizer que ela é menor ou igual a menos 1. E ela vai alcançar o valor 1 lá em cima, então digo que o valor mínimo que ela vai alcançar lá em cima é maior ou igual a 1. Dessa forma eu tenho que secante de alfa é maior ou igual a 1, ou secante de alfa é menor ou igual a menos 1. Vamos verificar juntos agora cossecante de alfa, que é 1 sobre seno de alfa. Cossecante de alfa, mesma coisa cossecante de alfa, por causa do seno e do cosseno. Já que o seno assume valores entre menos 1 e 1, então cossecante vai assumir valores ou maiores ou iguais a 1, ou menores ou iguais a menos 1. Ou seja, cossecante de alfa é maior ou igual a 1, ou cossecante de alfa é menor ou igual a menos 1. Vamos fazer agora um exercício onde eu vou entregar para vocês um dado, que é seno de x igual a 1/3. Eu já vou conhecer esse valor. Eu pergunto a você se você sabe achar cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante desse ângulo x. Vamos estabelecer, para facilitar os cálculos, que este x é o ângulo do primeiro quadrante. Então, vou começar. Seno de x igual a 1/3, sendo do primeiro quadrante,
O inverso de seno de x é cossecante de x, ou seja, cossecante de x igual a 3. Muito fácil para achar cossecante de x. Agora vamos fazer o cálculo para acharmos cosseno de x. Para isso eu vou recorrer para a nossa relação maravilhosa da trigonometria, ou relação fundamental da trigonometria, onde seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou substituir no lugar de seno de x 1/3 e elevar ao quadrado. Eu vou ter então 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isolo o cosseno ao quadrado de x e vou ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1/9. Tiro o MMC e vou encontrar que cosseno ao quadrado de x igual a 8/9. Vamos extrair raiz quadrada de 8/9 e vamos obter então a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 9. Lembrando que vai o sinal de mais ou menos, porque eu estou tirando ao quadrado. Raiz dela, ou seja, cosseno de x, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Só que tem que lembrar que o x é um ângulo do primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, cosseno é positivo. Então, cosseno de x só vai ser aceito no primeiro quadrante positivo. Ou seja, o cosseno de x vai ser mais 2 raiz de 2 sobre 3. Se o cosseno de x é 2 raiz de 2 sobre 3, vamos encontrar juntos agora o inverso de quem? De cosseno. Já encontramos o inverso de seno. Agora está na hora de encontrarmos o inverso de cosseno. Cosseno de x já calculamos e deu 2 raiz de 2 sobre 3. Se eu inverter, vai ficar 3 sobre 2 raiz de 2. Vamos racionalizar o denominador multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então eu vou obter secante de x como sendo 3 raiz de 2 sobre 4. Eu já obtive então cossecante, cosseno e secante. Falta obter quem? Falta obter tangente do ângulo x e cotangente do ângulo x. A tangente é seno sobre cosseno. Eu já sei que seno é 1/3 e que cosseno é quanto? 2 raiz de 2 sobre 3. Se eu dividir seno sobre cosseno, eu vou obter quem? Eu vou obter o valor da tangente, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 4. Então eu vou achar agora a cotangente de x. Se a tangente é raiz de 2 sobre 4, a cotangente é o inverso, é 4 sobre raiz de 2. Então o que eu vou fazer? Eu também vou racionalizar o denominador. Ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Assim eu vou ter cotangente de x igual a 2 vezes raiz de 2. Agora vamos fazer o seguinte, vamos só relembrar os sinais de cosseno, seno, tangente e cotangente nos eixos. Vamos começar por cosseno. Eu tenho o eixo dos cossenos, para a direita positiva, para a esquerda negativa. No primeiro quadrante e no quarto quadrante, o sinal dos cossenos é positivo. E no segundo quadrante e no terceiro quadrante, o sinal dos cossenos é negativo. Vamos agora então para os sinais do seno, na vertical. Como vai ficar na vertical o sinal do seno? Eu tenho no primeiro e no segundo quadrante, seno positivo. No terceiro e no quarto quadrante, seno negativo. Vamos agora ver a tangente, o eixo das tangentes. É vertical, tangente ao círculo. No eixo vertical, tangente ao círculo, eu vou ter para cima positivo e para baixo negativo. Perceba que o ponto zero se encontra com o extremo direito da circunferência, ou do círculo. Vamos agora, então, estudar o sinal da cotangente de x. A cotangente é uma reta horizontal tangente à circunferência. Da mesma forma, no extremo de cima, no ponto zero. Então, para a direita vai ficar positivo e para a esquerda vai ficar negativo. Temos que lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E sempre relacionar esta equação com os exercícios. E não se esqueça de conferir se a sua resposta condiz com o enunciado olhando o círculo trigonométrico. Bons estudos!
aula de hoje estudamos as reações fundamentais. Temos que lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Que cotangente é o inverso de tangente, que secante é o inverso de cosseno, que cossecante é o inverso de seno. Observamos o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o eixo cosseno está na horizontal, seno na vertical, tangente na vertical tangenciano e cotangente na horizontal tangenciano. Olá, meus colegas. Agora a dica para vocês é trabalharem muito com eles a ideia deles escreverem essas fórmulas e não esquecerem mais, porque é muito importante para eles saberem utilizá-las. Bom trabalho e sucesso!